Então, agradeço a vocês, meninas, aí. Muito obrigada pela participação. Se vocês quiserem continuar conosco, tudo bem. Se quiserem sair, fiquem à vontade. Tá, obrigada. Nós temos um outro assunto, que é a respeito da Resolução 402 de 2022. Então, para abordarmos essa resolução, nós convidamos a associação Então, nós convidamos a Kelly Andrade, da Associação dos Geólogos. Kelly, por favor, queres iniciar a tua apresentação? Olá, boa tarde. Aí tu já explica, acho que é importante já explicar, né, a respeito da resolução, dessa questão aí dos prazos que nós temos, né, para que todos se adequem. Por favor. Gostaria de confirmar se conseguem enxergar a minha então, tela. 3h30, combinado. Tchau. Conseguem ver o meu slide? Sim. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem, então eu falo em nome da Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos, a PSG, que é a entidade membro do Comitê Sinos, nessa gestão, né, 2022-2024, suplente, na categoria Associações Profissionais. O meu nome é Kelly Andrade e represento, então, a entidade, sou geóloga. Nós enviamos para o Comitê Sinos um questionamento, né? A entidade está interessada em saber de que modo o Comitê Sinos tem acompanhado a implementação dessa resolução. A resolução 402 de 2022, publicada lá em fevereiro do corrente ano, que alterou, então, a resolução 302 de 2018, especificamente ali os artigos 2º e 3º, que estabelece prazo para a regularização da captação de água subterrânea por poços existentes nas áreas rural e urbana, mediante cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul, CIOT. Nós enviamos o questionamento, então tivemos o retorno de que inicialmente o assunto iria para a reunião de diretoria e depois fomos convidados, né, para trazer o item para a plenária. O nosso intuito é justamente fazer uma nova divulgação dos prazos, né, porque nós notamos que é necessário que o comitê faça esse acompanhamento, justamente porque os poços estão locados na região da bacia hidrográfica, né? E é um esforço, junto com a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, enfim, que visa estimular os usuários a ingressarem no sistema e regularizarem os usos. Também visando, né, que seja evitada a aplicação do decreto de multas. Então, é muito importante que se tenha essa divulgação dos prazos e, principalmente, que façamos esse acompanhamento da implementação da própria resolução. Então, para divulgar os prazos, eu não pude fugir, né, dos artigos, copiei eles aqui, vou lê-los, e fiz o destaque ali justamente em vermelho, né, para que fique bem evidenciado. Então, lá no artigo 2º, a nova redação ficou que, excepcionalmente, poços tubulares, pequeno diâmetro, ponteira, escavados e de monitoramento cadastrados até 31 de dezembro de 2025, receberão o comprovante do cadastro de uso da água, CIOT 003 ou 002, que vai regularizar provisoriamente a captação até 31 de dezembro de 2026. Tem o parágrafo 1º, então, que neste Pois não? No período de regularidade provisória, o usuário deverá instruir o seu processo de obtenção de outorga ou dispensa de outorga para fins de regularização definitiva dentro do prazo de 1 ano após seu cadastramento. Então, o responsável faz, né, o cadastro, e isso não garante para ele, né, a outorga, enfim, ele tem o prazo de 1 ano após o cadastramento para instruir todo o processo. No parágrafo 2º, os usuários cadastrados anteriormente a esta resolução deverão realizar a solicitação de outorga ou dispensa para fins de regularização definitiva até 31 de dezembro de 2023.
Parágrafo 3º, perdão. No caso do poço associado a atividades econômicas e que envolverem licenciamento ambiental e financiamento bancário, além do comprovante de cadastro do uso de água, deixa eu só tirar minha tela aqui, do uso de água, o CIOT 003 ou 002, será necessária a RT emitida por profissional responsável pela regularização, conforme a norma do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, ou a RT de cargo e função para fins de comprovação da regularidade provisória definida no caput. Parágrafo 4º. A regularidade provisória mediante cadastro não se aplica a postos que comprovadamente não são passíveis de outorga ou dispensa de outorga, frente à legislação vigente, especialmente aqueles postos situados em áreas providas de rede pública e que estejam sendo utilizados para o consumo humano. Parágrafo 5º. Quando houver a notificação administrativa, o usuário terá até 30 dias para realizar o cadastro no CIOT. A redação nova, então, do artigo 3º, fica a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, a CETAS, do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, CRH, responsável por acompanhar a efetividade desta resolução e informar de imediato ao CRH, caso não estejam sendo atendidas as disposições da mesma, e sugerir a sua revogação quando for o caso. Parágrafo único. As entidades representativas do setor produtivo e saneamento, instituições pleiteadoras da prorrogação dos prazos aqui tratados, poderão entregar à CETAS relatórios com a descrição das atividades de distribuição das cartilhas informativas e dos eventos de capacitação realizados e demais esforços realizados para a regularização. Artigo 2º, a regularidade provisória prevista na Resolução 302 de 2018 e suas alterações não se aplica aos procedimentos de licença ambiental por compromisso, regulamentados pela Resolução CONSEMA 455, sendo necessária a outorga do direito de uso de água ou a sua dispensa quando couber. Também no artigo 3º, essa resolução passa a valer como data retroativa de 1º de janeiro de 2022 e revoga as disposições em contrário. Nós temos, então, que o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, ele é o disciplinador da outorga. E ele tem as câmaras técnicas permanentes que servem para assessorar tecnicamente. Elas elaboram pareceres, minutas de resoluções e proposições sobre assuntos que lhe forem demandados pela plenária do Conselho. Uma das câmaras técnicas, então, que é citada, inclusive, na resolução, é a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, a CETAS, que é responsável por enviar ao CRH as normativas de gestão da água subterrânea no Rio Grande do Sul. Hoje, ela tem na presidência o Comitê Camaquã, na representação da geóloga doutora Juliana Yang. Essas eram as informações, então, a serem transmitidas, né, repassadas, porque o comitê já é conhecedor da resolução, no esforço da PSG de fazer, antes de qualquer coisa, a divulgação, né? E também de chamar o comitê para que faça esse acompanhamento, que traga junto à pauta esse assunto, pois nós vamos iniciar 2023 aí, um dos prazos já tem encerramento no final do próximo ano. E é o que eu tinha para contribuir aqui, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Kelly. Nós enviamos em fevereiro, né, para todos essa resolução, e nós também temos aqui o Daniel Pereira, nosso vice-presidente, que participa da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Inclusive, abre a palavra, Daniel, se tu quiseres falar algo sobre. Bem, passando então a palavra para o Silvio. Depois, se o Daniel conseguir resolver, acho que ele está com algum problema, ele pode expor alguma questão aqui em relação à Câmara Técnica. Silvio, por favor. Bom, boa tarde. Eu vi ali num dos artigos ou parágrafos a citação das entidades representativas do setor produtivo e saneamento. Quem são as entidades citadas e quem são as entidades
do setor saneamento. E me estranha ter no texto, assim, algo tão genérico e normalmente no texto de qualquer documento não cita a entidade, cita os objetos, e sim, mas enfim, só estou tentando entender. Eu também não participei, né, da elaboração da resolução. Acredito que o colega que faz representação junto à CETAS, pode ser que ele tenha essa informação, senão eu posso buscar e compartilhar numa próxima oportunidade. Mas imagino que sejam as entidades, como bem dito ali, que queiram pleitear a prorrogação de prazo, né? Porque sabemos que são elas que fazem uso dos recursos hídricos. Pessoal, mais alguém? Mais algum questionamento, alguma dúvida? Bem, agora, junto com a convocação da plenária, a resolução foi reenviada para todos vocês também. Então, agradeço a Kelly, obrigada principalmente pela provocação, né, que não tínhamos trazido ainda na plenária, e foi importante, estás representando muito bem a tua categoria, isso é importante, né? E a gente ainda vai próximo aos prazos, né? Nós vamos lembrando ao pessoal para informar a todas as categorias que houverem algum acesso a pessoas que tenham a necessidade de fazer esse cadastramento, né, e depois de fazer as correções em relação à outorga, tudo conforme a resolução. Então, ainda há um ano, até 31 de dezembro de 2023, então ainda há um tempo, mas é importante também não deixar muito para o próximo do final do prazo, né, até para conseguir resolver. E aí, Kelly, sempre que tiver de novo aí alguma informação importante a respeito disso, por favor, nos provoque aí que continuaremos trabalhando aqui na plenária para informar a todos. Tá certo, obrigada pelo espaço e a entidade permanece à disposição. Um abraço. Obrigada, pessoal. E se alguém ainda tiver alguma dúvida depois, né, de se apropriar melhor da resolução, ainda podemos aí conversar por e-mail ou trazer alguém da Câmara Técnica para falar especificamente da resolução, né? Mas agora, então, indo para o nosso próximo item, né? Kelly vai apresentar o calendário de reuniões. Acho que o Samuel já compartilha aqui conosco. Tá, pessoal, então a Kelly que está sugerindo que façamos primeiro a aprovação da ata. Agora já temos quórum. Então, em relação à ata de 13 de outubro de 2022, alguém tem algum apontamento? A ata foi enviada, né, para todos vocês. Alguém tem alguma questão a apontar a respeito dessa ata da plenária de outubro? Silvio, estás com a mão levantada, mas acredito que não tenhas baixado, né? Pessoal, sem manifestações, então, consideramos a ata aprovada por unanimidade. Isso? Ok, então, aprovada por unanimidade. Em relação à ata de 10 de novembro de 2022, a ata da plenária do mês passado, algum apontamento? Alguém tem alguma manifestação? Bem, então também consideramos aprovada por unanimidade, sem nenhum apontamento. Então, agora sim, vamos para o nosso calendário do próximo ano. Hoje é a última reunião deste ano, né? Então, a gente já tem que aprovar as datas para o próximo ano. Kelly, por favor. Boa tarde, pessoal. O calendário, pode passar o próximo slide, por favor. Eu trago para vocês, então, para aprovação, o calendário de reuniões ordinárias de 2023. E nesse ano nós vamos ter alguns feriados. E também nós estamos propondo que as nossas duas primeiras reuniões ordinárias sejam realizadas na modalidade presencial. A primeira
em alusão aos 35 anos do Comitê Sinos, né, um encontro que seria na semana do dia 17, e a segunda reunião, nós gostaríamos de realizar ela dentro do seminário de 35 anos do Comitê Sinos, como nós apresentamos nas reuniões anteriores, né, nós gostaríamos de realizar a nossa assembleia, então, dentro do seminário. Ele seria no dia 14, e daí, no dia 13 do 4, né. E teremos dia 8 de junho, teremos feriado, então, nós temos a opção, nesta data, de jogar para o dia 15 do 6, ou cancelar a reunião do mês de junho, né? Mesma coisa em outubro. Nós temos um feriado dia 12 de outubro, então nós transferiríamos nossa reunião plenária para o dia 5 do 10 ou para o dia 19 do 10. Eu deixo aberto para manifestação, para a gente conseguir fechar as datas, então, serão referentes ao mês de junho e outubro. Vocês estão me escutando? Então, tá. Então, tá aberta a palavra, pessoal, para a gente fechar o calendário de reuniões 2023. Eu preciso... Aprovado? Aprovado. Referente... Kelly, ali em junho, Kelly, qual é que é os dias que tu propôs ali? Eu não consegui escutar, trancou minha internet aqui. Em junho, seria para a próxima quinta-feira. Nossas reuniões, elas são todas as segundas quinta-feiras do mês, né? Historicamente, nós já temos essa data registrada. Só que daí, devido ao feriado do dia 8, eu proponho que nós jogássemos para o terceira quinta-feira, para o dia 15 do 6. Daí seria a terceira quinta-feira do mês de junho. Em outubro, como o dia 12, ele fica... ele está bem no meio, né? Então, nós puxaríamos uma semana antes ou realizaríamos mais no final do mês. Daí eu não sei o que a plenária ela prefere, uma reunião antes ou uma reunião mais no final do mês? Referente a outubro. Antes. Dia 5, pessoal? Dia 5 do 10? Isso, proponho antes também. Marco falando. Perfeito. Então, fechamos com a data ali de junho, dia 15 do 6, e em outubro, 5 do 10. Então, devido ao feriado, então, essas duas datas, nós vamos estar realizando a reunião fora da segunda quinta-feira do mês, como nós realizamos sempre. E lembrando também que nós gostaríamos de fazer as nossas duas primeiras reuniões plenárias presenciais. A primeira, para a gente ter integração, né, dos membros, que desde a eleição não ocorreu ainda. A gente está na modalidade híbrida e virtual, né, então acredito que uma reunião presencial agora em março do ano que vem seria bem interessante para os membros do comitê. E na nossa próxima reunião de abril, realizaríamos dentro do seminário, então, de 35 anos, e alusão aos 35 anos do Comitê Sinos. Aprovado. Isso, então, pessoal, aprovada. Então, com as datas de 15 de junho e 5 de outubro. Isso, né? Acho que também é importante reforçar que nós definimos as duas primeiras reuniões presenciais, a segunda, claro, por conta dela acontecer junto ao seminário dos 35 anos, e a primeira por ela acontecer na semana dos 35 anos, né? Então, dia 17 de março, o Comitê Sinos, de 23, né, do ano que vem, o Comitê Sinos completa os 35 anos de existência. Então, nessa reunião do dia 9 de março, nós queremos fazer uma confraternização com todos os membros e preparar alguma forma de nós marcarmos o dia, né, com vocês, que seria o dia 17, na sexta-feira. Então, por isso, a reunião presencial. No dia 13, então, por conta do seminário, e eu vou aproveitar o espaço, já que nós estamos falando sobre isso, né,
que nós temos que definir para o próximo ano como nós daremos continuidade nessas nossas reuniões. Eu acho que vocês percebem toda a dificuldade técnica que nós temos aqui para fazer num formato híbrido, porque é uma tecnologia que nem todos dominam e às vezes a gente não entende, que às vezes a gente acredita que está, né, totalmente apropriado da situação e de repente aparece uma outra situação e não ouvimos vocês ou vocês não nos ouvem. Então é todo um aparato difícil e nas duas últimas reuniões praticamente, na verdade, não tivemos a presença, nas duas anteriores, né, de nenhum membro. O Carlos estava aqui, mas estava nos ajudando, né? Então, na verdade, era praticamente a nossa equipe técnica junto, professor Carlos. Hoje nós estamos aqui com a presença, até aproveito para registrar, da Rejane, né, que estamos aqui, então, com um representante dentro da sala aqui de forma presencial. Então, até que ponto esse esforço todo vale a pena e ainda prejudica a nossa reunião, né? A gente percebe que prejudica e prejudica muito. Aí, então, já deixo essa questão para vocês avaliarem aí nos próximos meses, né, que são os períodos de férias, que talvez a gente acabe conversando muito pouco, porque não teremos plenárias, mas faremos, então, as duas primeiras presenciais e depois nós teremos que definir. Eu acho que na segunda reunião, que vai ser essa que vai acontecer dentro do seminário, nós colocaremos isso como pauta para definirmos se permanece online ou tocamos totalmente presencial. Porque a verdade é que o híbrido a gente sabe que não está funcionando direito, né? E eu acho que é uma pena, né? Usando uma palavra simples assim, para o Comitê Sinos, né? Que sempre teve tanta discussão, a gente ficar nessa situação e as coisas não funcionam e espera, e eu acho que isso prejudica o debate. Então, para o ano que vem, temos esse desafio aí para fazer essa definição também. Daniel, por favor, levantar a mão. Queria fazer uma provocação que eu acho que nós deveríamos, eu era contra até há pouco tempo, mas acho que nós deveríamos voltar tudo a presencial, porque falta o olho no olho, falta a interação, o debate mais próximo, né, para que a gente possa aprofundar as questões. Tem muita conversa de corredor que é ótima, surgem muitas ideias. Então eu acho que nós deveríamos voltar tudo ao presencial. Essa é a minha sugestão. Sem querer, liguei, fui tentar ligar ali, não deu. Obrigada, Daniel. Eduardo, por favor. Tudo bem. Não, é só uma sugestão, como eu tenho participado de outros conselhos, outros, né, vamos dizer assim, fóruns que têm reuniões. O híbrido passou a ser assim, uma presencial e uma virtual, ou uma presencial e duas virtuais, porque aí a gente pode tentar saber de antemão quais as virtuais e quais as presenciais e talvez deixar aqueles assuntos que requerem exatamente aquela conversa, aquele tete-a-tete, o olho no olho, para aquelas que previamente já são presenciais, e deixar aquelas virtuais só para os assuntos mais formais e tal. Então, seria um híbrido disfarçado, né? Seria uma presencial com uma virtual ou alguma coisa assim, e não o híbrido virtual / presencial, né? Isso que a gente tem conseguido e tem sido muito bacana, porque aí se canaliza para as presenciais assuntos que requerem mais o presencial e se obtém as facilidades do virtual naquelas reuniões onde os assuntos podem ser mais, entre aspas, superficiais, virtuais e tal. Então, uma sugestão de talvez montar um calendário, uma presencial com a virtual ou, né, algumas virtuais e algumas presenciais previamente já definidas. Seria isso. Tá? Obrigado. Obrigada. Marco? Boa tarde a todos. Eu participei, na volta das férias, em setembro, de uma reunião nossa presencial. Tinham mais 2 membros, além da equipe técnica, junto aí na Unicinos. E acho que a qualidade das nossas reuniões caiu imensamente com as reuniões virtuais. Então, já antecipando, eu acho que nós temos que voltar ou fazer o esforço para voltar com reuniões presenciais, salvo algum momento fora do comum que venha a acontecer, ou politicamente, ou por questões econômicas, etc., no futuro, em 2023. Mas as reuniões presenciais, eu participo de outros 6 conselhos,
e só além do Comitê Sinos, tem ainda reuniões virtuais. E esse outro, que é a reunião virtual, também caiu bastante a qualidade das reuniões por termos dificuldades, maioria das vezes, técnicas. Eu mesmo, na última reunião nossa, não consegui entrar como faltava 5 minutos para terminar. E eu nunca falto reunião. Então, acho que temos que fazer o esforço para que a reunião presencial volte a ser o nosso normal, considerando que nas reuniões presenciais nós nunca tínhamos menos de 50 participantes, maioria membros, e alguns que eram simplesmente visitantes e estavam interessados em saber o que é que nós discutimos. E isso é muito diferente. Nós tivemos reuniões com mais de 100 pessoas aí na engenharia da Unicinos. Então, essa é a minha opinião e muito obrigado a todos. Obrigada. Acredito que seja, né, a opinião aí de vocês três, seja o mesmo sentimento que todos estão tendo, né, que nós precisamos melhorar essa nossa reunião, ela está muito prejudicada desse formato. Até entendo que quando estávamos com a reunião totalmente online não tinha todo esse prejuízo, mas também acredito que é importante que a gente tenha essas reuniões presenciais também, podem ser assim intercaladas, né, isso a gente vai levar a próxima, não a próxima, mas a segunda plenária do próximo ano, né, será uma das nossas pautas para definirmos isso, e aí a plenária decidindo, a gente faz o ano todo conforme a definição. Mas o híbrido, eu entendo também que não funcionou, infelizmente prejudicou muito as nossas reuniões e prejudica o tempo que nós temos de reunião. Nós perdemos muito tempo resolvendo probleminhas e a gente não consegue debater da forma como a gente estava debatendo antes, né? Mas, bem, então nos comprometemos a trazer essa pauta para o próximo ano, aí, bem no início do ano, para definirmos isso. Continuando aqui, agora nós entramos nos informes, né? Só um minutinho, Viviane. Eu questiono se isso não já poderia ser decidido hoje, se as reuniões seriam presenciais ou intercaladas de presencial e virtual. Até não teria problema de nós colocarmos isso como debate agora, né? Só porque nós temos muitos outros itens, embora agora entraremos em informes, mas nós temos muitos outros itens de pauta, mas podemos definir, podemos colocar isso como um assunto geral, né? E já definirmos aqui, é uma plenária soberana. A termos o retorno do presencial. Se alguém se manifestar contra, ok, pode se pensar mais, mas se todos concordarem, isso já fica definido. Podemos fazer, então será nosso primeiro item de assuntos gerais. Podemos fazer agora. Joel, por favor. Boa tarde a todos. Eu não gostaria de ser a voz dissonante em falar positivamente das vantagens da reunião virtual, né? Mas para mim, pessoalmente, e para alguns, ela significa uma economia muito grande, não só de tempo, mas também de possibilidades de estar presente e não se ausentar das reuniões, né? Como foi falado aqui, é um esforço para as pessoas estar de forma presencial, né? Eu não discuto a superioridade da reunião presencial, né? Mas a reunião virtual ela veio para ficar, né? A partir do momento da pandemia, a gente tem situações em que a reunião virtual consegue agregar mais que a presencial, né? E, além disso, é um tipo de reunião mais ambientalmente passível de fazer. Ela permite reuniões extraordinárias com mais facilidade, ela permite o agendamento. E não quero com isso dizer que eu sou contra as reuniões presenciais, né? Mas
vou defender aqui talvez um modelo híbrido em que se alterne reuniões presenciais, como foi falado, com reuniões virtuais, né? Deixando para que as presenciais ocorram com os assuntos mais polêmicos ou que a gente consiga, nesses momentos virtuais, congregar mais os participantes do Conselho, né? Com atividades mais envolventes, né? E deixar as reuniões onde as pautas não são conflituosas, como essa reunião, para que elas ocorram de forma virtual. Pessoal, então assim, ó, eu sugiro que a gente traga as 3 opções e as defesas das 3 opções para uma próxima plenária, e aí sim fazemos um debate em torno disso. Porque senão também, né, a gente vai ficar aqui, cada um dá uma opinião, e o que a gente poderia fazer é cada um colocar no chat agora o que prefere, alternada, presencial ou online. Então, seriam as 3 opções. E aí nós temos uma ideia e no final nós podemos fazer o levantamento de quanto deu, digamos, falamos para vocês. Se a plenária aprovar, ok. Mas a minha sugestão é de que a gente faça esse debate com mais calma e cautela, todos podem avaliar essa situação e numa próxima plenária a gente define aí cada um, 3 pessoas para defender cada um dos pontos e depois a gente faz uma votação. Mais inscritos? Então, Flávio, por favor. Boa tarde a todos. Eu só vou, para mim, profissionalmente, como a nossa sede, o nosso sindicato das empresas da borracha, ele é estadual, cobre todo o estado, mas para mim, particularmente, profissionalmente, não há problema de ser presencial, porque eu estou aqui no centro de São Leopoldo. Mas nós tivemos essa experiência, porque nós temos empresas lá de Nova Prata, de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, de Santa Cruz do Sul. Então, nós sempre procuramos, assim, educadamente, induzir as pessoas a virem nas nossas reuniões presenciais. Mas, dado a distância de algumas localidades que, por exemplo, eu mencionei, nós estamos utilizando o virtual também, né? Essa semana mesmo nós fizemos agora uma reunião, depende do tipo de reunião. Essa semana nós fizemos uma reunião, foi anteontem, com almoço, e essa nós exigimos educadamente presencial, que era a aprovação do orçamento, da previsão orçamentária para o ano de 2023. Então, eu, particularmente, se me permite, nós somos favoráveis a presencial, forçando mais a presencial, que sempre é melhor realmente, se colhe mais frutos, mas a reunião também virtual, no nosso caso, do sindicato de todo o estado, a gente tem que continuar mantendo, em alguns casos, né, a não ser quando são coisas assim mais específicas, nós mantemos também a virtual. Eu só queria dar esse exemplo da nossa entidade, né? Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Eu confesso que não tenho uma opinião definitiva, mas como contribuição para a reflexão, eu penso o seguinte: o comitê, conforme a época, conforme a temática e conforme decisões da própria diretoria, faz eventos em algumas cidades da bacia, né? Já fez muitas vezes, certamente em algum momento fará, buscando exatamente uma participação local, tá? Local ou de um determinado segmento, região, onde se discute, algo do interesse mais localizado também, tá? E isso, claro, nós todos somos convocados como membros e temos essa notícia, os outros não têm essa, e então acho que essa é uma reflexão que eu trago, os outros eu digo quem não é membro, né? De a gente buscar mais participação da sociedade em determinados temas, em determinadas mobilizações, em determinadas discussões,
por exemplo, sei lá, a revisão do plano, determinados itens, ela tem um peso diferenciado que a mobilização, a articulação com as populações ou com os segmentos, ela começa a ter um peso maior. Então, eu faço essa reflexão dizendo de que, sim, vejo que a retomada das reuniões presenciais, talvez com uma alternativa de misto, que sempre nunca é igual, e concordo com a palavra da presidente, a Viviane, tá? Vamos dizer assim, não tem a mesma qualidade, né? Então, acho que a gente poderia acrescentar essa reflexão quando for para, vamos dizer, votação, ou quando for para definição final. É isso que eu queria passar. Obrigado. Eduardo? Só complementando, Viviane, e como tem várias questões sendo levantadas, questões a serem refletidas, e como as nossas 2 primeiras reuniões serão justificada e compulsoriamente presenciais, né, para aproveitar ali os eventos dos 35 anos, eu proponho que a gente discuta ou na primeira ou na segunda presencial este assunto para tomar aí a decisão para o restante do ano. As 2 primeiras já estão definidas, né? Então, talvez esse tempo seja um tempo suficiente para que todos possam refletir, amadurecer e levar aí para a primeira ou para a segunda reunião, março ou abril, a decisão do calendário para o restante do ano. Seria isso, tá? Obrigado. Sim, também entendo que assim seria melhor e com maior cautela, né, de todos nós. Nós, então, conversamos aqui agora, enquanto falavam aqui, o Samuel sugeriu de fazermos um questionário no Forms, né, onde faz ali uma votação com 3 itens, fica muito mais fácil de nós contabilizarmos isso, a resposta de cada um. Então, vamos combinar assim, quando nós enviarmos a convocação para a próxima plenária, que será então a 1ª de março, dia 9 de março, se não me engano, não é isso? Dia 9 de março, nós vamos enviar esse questionário juntos. E aí é uma votação, são 3 itens ali, tem que escolher um deles, presencial, online, ou presencial e online simultaneamente. Ou quando for definido conforme a pauta, podemos combinar assim. E assim, na primeira plenária, nós já teremos o resultado, e aí a plenária entra em consenso ou não. Aí nós decidimos na primeira plenária. Eu acho que fica melhor, porque daí todos conseguem avaliar com o tempo e votar, e nós conseguimos contabilizar de uma forma melhor, para não ficar nenhum voto perdido e nenhuma decisão perdida. Agora nós entramos nos informes. Então, o primeiro informe é a respeito do Fórum de Bacias da Grampal. O Comitê Sinos vai participar amanhã deste fórum. Vários comitês aqui da região do Guaíba, o Comitê do Guaíba, do CAI, de Gravataí, e nós aqui do Sinos fomos convidados para participar, junto com os prefeitos da região, e amanhã estaremos lá presente. Então, é um encontro que vai reunir secretarias de meio ambiente também, os presidentes desses 4 comitês, e a ideia é fazer levantamento de projetos de recuperação ambiental para essas bacias e possível encaminhamento por parte da Grampal e seus municípios associados para o governo do estado e também do Brasil, né, para os novos governos que estão entrando agora no início do ano. Então, a gente botou como informe para informar, né, que nós participaremos amanhã. Não sei se o Anderson, que está mais por dentro do assunto, se quiseres falar um pouco mais, Anderson, deixo aberta aqui a palavra. Boa tarde, Viviane, boa tarde a todos os integrantes da plenária. Em verdade, Viviane, não há maiores detalhamentos a serem repassados nesse presente momento. O propósito central é de que o acúmulo do seminário realizado
ainda em maio deste ano, ele possa agora ter uma ação por parte dos municípios e comitês na linha de que sejam aplicadas aquelas recomendações que estão presentes na carta. Uma delas é a que será colocada em debate na tarde de hoje, vinculada à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, esse é um primeiro encontro da Grampal, há algumas câmaras técnicas já constituídas, entretanto, essa que tem o foco. Eu peço desculpas pelo barulho, porque nós estamos em reformas aqui. Então, tem que conciliar a fala com os barulhos da obra. Já existem, como estava dizendo, algumas câmaras técnicas constituídas no âmbito da Grampal, do consórcio dos municípios da região metropolitana da Grande Porto Alegre, e, entretanto, ainda não havia a presença de um que pudesse se debruçar sobre os temas vinculados ao meio ambiente e recursos hídricos. Então, esse é o propósito desse primeiro encontro, além, é claro, de uma definição de pautas e atividades a serem abordadas ao longo do próximo período. Seria isso até o presente momento. Obrigado, Viviane. Obrigada. Em relação ao segundo informe, então, nós temos a publicação do acordo de captação. Ele foi publicado em 25 de novembro. A Kelly passou para todos os envolvidos nele, a categoria dos produtores, das operadoras de saneamento, as informações. Nessas últimas semanas, definimos quem são os agentes que irão passar os níveis de captação, né, para a SEMA e também ao Comitê Sinos. Então, é mais um informe, já estamos num período complicado, né? O Rio dos Sinos, aqui em São Leopoldo, chegou a 1,50 no ponto de captação nesta semana, então já é um nível considerado baixo, digamos assim, que já estamos em alerta. E os envolvidos já estão enviando esses dados para que a SEMA acompanhe e tome as providências, e o Comitê Sinos também está acompanhando. Próximo. Nós temos ainda como informe para vocês que nós fizemos uma reunião, né, com os comitês Sinos, Gravataí e Caí. Nessa reunião nós definimos algumas ações em conjunto. Uma delas foi um manifesto solicitando, né, ao governo do estado, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, para que implemente as ferramentas, né, que nós temos no nosso sistema estadual de recursos hídricos, e especificamente a cobrança neste momento, né? Então, enviamos uma comunicação também para eles e também fizemos uma solicitação para que sejam realizadas as reuniões do Conselho de Recursos Hídricos. As duas últimas reuniões foram canceladas sem definição de uma outra data para a reunião, e nós entrando num período, né, de muito calor, de dificuldade de disponibilidade hídrica em diversas bacias, se não de todas, no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que a gente volte a fazer essas reuniões. Então, fizemos, junto com esses dois comitês, essa manifestação. Além disso, na Câmara Técnica da Gestão do Guaíba, nós pedimos para que outros comitês fizessem o mesmo manifesto, e foi muito positivo, porque alguns participantes, como titulares, né, do CRH, se uniram, precisava no mínimo 7, e fizeram esse pedido de reunião. Tendo 7 pessoas, 7 entidades, é possível fazer uma solicitação via esse grupo, né? Então, isso foi feito também durante esta semana. Então, acreditamos que teremos uma reunião do CRH antes do final do ano. Esperamos por isso, né? Então, para comunicar, para vocês saberem também, né, a respeito disso. E
Não estou falando que está aberto, mas se vocês quiserem, basta levantar a mão. Silvio, levantar a mão. Por favor, Silvio. Sim, eu queria aproveitar o gancho desse tema para dizer que em torno de 2011, 12, foi feito um ensaio pelo Estado para a agência de bacia via Metroplan. Eu estava de presidente do nosso comitê foi feito um ensaio para a região hidrográfica do Guaíba. Quero compartilhar com vocês que tem comitês que não querem a instituição da cobrança, que são contra, tá? E me parece, assim, olhando a diversidade do Estado, que esse tema ele perpassa, às vezes não oficialmente, às vezes oficialmente. Então, aquilo que pode parecer para nós já um amadurecimento de uma opinião do nosso comitê, né? Ele não é uma convergência nos comitês do Estado, às vezes pela sua liderança maior, presidente, ou seu grupo dominante, ou coisa assim, por razões distintas, tá? Então, eu considero que esse assunto, ele não há unanimidade nos comitês. Tomara que isso amadureça em outros comitês, porque ao longo da história, a história tem mostrado isso. Claro que eu acho muito oportuno os nossos comitês. Quem é que está aberto o fundo? Eu não... Gente, estão me ouvindo? Bom, então, só para completar, eu considero oportuna a união dos três comitês, considero relevante o tema, considero interessante essa manifestação. Entretanto, eu quero só que percebam que isso não é uma... Tem comitês que não querem implementação, tá? Por suas lideranças, por um histórico e coisa assim, e usam qualquer subterfúgio, qualquer argumento para tentar ir contra, às vezes não de uma forma explícita. Obrigado. Obrigada, Silvio. Estamos cientes dessa situação. Juliana, por favor. Não, para passar assim, ainda extraoficialmente, né, mas a gente teve conhecimento que a próxima reunião do CRH seria no dia 28 de dezembro agora, né, a reunião de encerramento do ano. Então, foi a última, não tivemos oficialmente ainda esse comunicado, mas é a data que está pré-agendada, digamos assim. Então, creio que o manifesto foi exitoso. Que notícia boa, Juliana. Tomara que seja formalizado, né, realmente seja oficializado. Muito bom. Pessoal, então, nessa reunião com os outros presidentes dos outros dois comitês vizinhos aqui, nós também, como viemos trabalhando bastante, né, nessa questão da cobrança, nós também entendemos que seria importante o Comitê Sinos não ficar omisso a essa questão, porque nós temos esse instrumento, nós temos a cobrança como instrumento, não está implementada pelo Estado, e, de certa forma, o Comitê Sinos vem trabalhando essas questões através de capacitação, vem discutindo, debatendo na plenária, mas percebemos que talvez seja, digamos assim, um erro dos comitês não ter dado um passo a mais nessa questão. Assim como a provocação para a reunião foi efetiva, talvez uma provocação dessa seja necessário para que consigamos avançar na questão da cobrança. Então, o que nós pensamos? Que seria importante que cada comitê fizesse algum tipo de manifestação em relação à cobrança. O Gravataí já está iniciando o projeto piloto, né? Ainda está devagar, a passos lentos, mas eles já têm um GT formado, eles têm reuniões que estão interagindo com o Estado em relação a esse projeto piloto para iniciar no Gravataí. Mas o CAI e o Sinos, a princípio, só teve debates, né? Não vou dizer só, mas não foi só isso, né, gente? O debate é muito importante, mas nós não conseguimos formalizar ainda alguma ação concreta em relação à cobrança para enviarmos ao Estado.
Então, o que nós preparamos? E até aproveito aqui de antemão e agradeço muito a CPA, porque nós iniciamos isso, nós já havíamos feito a reunião da CPA, e toda a CPA foi parceira ali, e através de e-mails e do grupo do WhatsApp, conseguimos finalizar um documento. Nós fizemos, então, uma deliberação, e queremos colocar aqui para a plenária apreciar, né, e de preferência aprovar, mas vamos ler aqui e colocar para a plenária avaliar, que no sentido de mostrar que o Comitê Sinos concorda com essa cobrança, que o Comitê Sinos entende que esse instrumento que está na lei precisa ser implementado, de fato. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vou ler, acho que Kelly, tu lê para nós? Tá, eu vou pedir para a Kelly ler, porque fica ruim aqui para eu ler na tela, assim, fica meio complicado. E aí nós acompanhamos aqui na tela, o Samuel vai passando, e depois, no final, nós conversamos para ver a reação da plenária, né? Nós estamos fazendo esse documento, claro, pedindo a aprovação, né? Nós, da diretoria, CPA, nós entendemos que é muito importante que o Comitê Sinos manifeste-se, até para quê? Para que, num futuro, não seja questionado. O Estado não implementou, mas o que os comitês fizeram? Esse assunto foi abordado de que forma? Então, a gente precisa formalizar o Estado de alguma forma que nós concordamos com a cobrança. Se nós concordarmos, né? Se a plenária concordar hoje. Então, Kelly, por favor. Eu vou começar, então, lendo a deliberação, proposta de deliberação. A plenária do Comitê Sinos, a plenária do Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Comitê Sinos, na sua competência legal de deliberar sobre ações do Plano de Bacia dos Sinos, inserido no modelo de gestão preconizado pela legislação brasileira dos recursos hídricos, as leis, né, considerando que os planos de bacias hidrográficas têm por finalidade, no âmbito de cada bacia hidrográfica, fundamentar e orientar a implementação de programas e obras frente à gestão dos recursos hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados. O Plano da Bacia Sinos foi concluído e publicado em 2014 e tem uma parcela de suas ações previstas que não foram implementadas devido à escassez de disponibilização de recursos financeiros. Há necessidade de investimentos em ações essenciais e prioritárias para garantir a disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, em termos de qualidade e quantidade, para assegurar todos os atuais usos consultivos, como, entre outros, o abatimento de carga, a reservação de água, a agricultura, a conservação e recuperação de nascentes, áreas úmidas e de vegetação ciliar. Há, atualmente, insuficiente disponibilização de recursos financeiros para a manutenção do próprio comitê, afetando o pleno funcionamento de sua secretaria executiva e que coloca em risco a governança de forma estruturada, a promoção de discussão sobre as políticas de gestão de recursos hídricos, bem como seu papel efetivo na resolução de respectivos conflitos entre usos. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos ele é um instrumento de gestão instituído pela Lei 9.433 de 97, tendo por objetivo, 1, reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma identificação de seu valor. 2, incentivar a racionalização de uso da água. 3, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados no Plano de Recursos Hídricos. Um dos objetivos estratégicos do Plano Estadual de Recursos Hídricos é assegurar os recursos financeiros necessários para a gestão dos recursos hídricos. O instrumento cobrança pelo uso de recursos hídricos, instituída pela Lei 10.350 de 94, citado no capítulo 2, seção 5, artigo 20, capítulo 2, seção 1, artigo 23, na linha 8, bem como definido no capítulo 4, seção 2, e nos artigos 32 e 33, assegura que as agências da região hidrográfica
devem ser instituídas por lei como integrantes da administração indireta do Estado, prestando apoio técnico ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Entre as atribuições das agências de região hidrográfica, incluem-se as de assessorar tecnicamente os comitês de gerenciamento de bacia, subsidiando com estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários à fixação dos valores de cobrança pelo uso da água, e rateio de custos de obras e interesse comum de cada bacia, assim como arrecadar e aplicar os valores correspondentes à cobrança pelo uso da água de acordo com seus respectivos planos. As diretrizes para a cobrança pelo uso da água são os elementos constitutivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos e asseguram que os valores arrecadados nessa serão destinados e aplicados exclusivas e na gestão de recursos hídricos da bacia de origem, assim como nelas, via comitê de bacia, serão definidos os critérios de cálculos de valores de cobrança, suas vinculações e destinação. Então, considerando os itens citados acima, o comitê resolve. Artigo 1º. A implementação do instrumento cobrança pelo uso de recursos hídricos e a efetivação do papel de agência de região hidrográfica são imprescindíveis para a garantia dos recursos necessários para a viabilização do Plano Sinos, de forma a garantir a segurança hídrica na bacia hidrográfica. Artigo 2. Busca a viabilização da cobrança e da agência referidas no artigo 1º serão prioridades de ação institucional do Comitê Sinos. Eu gostaria de falar. Por favor, Silvio. Eu acho, como eu já manifestei antes, muito importante alguma manifestação nesta direção. Entretanto, eu acho que o que resolve o artigo 1º, tu resolve que aquilo é importante. Isso não é uma resolução. Eu acho que isso é fundamental, é importante, mas e acho que tem que estar no texto, mas tu não resolve isso. Isso não é uma... quer dizer, pode ser que a gente diga, resolve manifestar-se da extrema importância disso, mas... né? Então, eu acho que... acho que o artigo 2º não está forte o suficiente. Eu acho que não tenho ideia de qual seria o melhor, mas se a gente tentar ler, eu resolvo no artigo 1º que esse tema é importante. Isso não me parece estar consistente, tem algo que soa um pouquinho fora de contexto. Eu entendo o que se quer dizer, mas acho que não está bem colocado, é só isso, só uma colaboração no sentido de que a gente tente definir melhor o que se resolve e tem mais, né? No ano passado, ou nesse ano, eu acho, até o diretor da RH manifestou, primeiro no ano passado, no ano anterior, ou 2 anos anteriores, o então diretor do DRH iniciou um levantamento em todos os comitês e outras instâncias sobre os instrumentos diversos da Lei 10.350 e era evidente que o foco era o que vamos fazer com a implementação disso, tá? Daí parou. Há pouco tempo, quando o diretor da RH participou, eu acho que de uma plenária, aí junto com a Juliana e a equipe, ele se manifestou que retomaria esse assunto, tá? Que acabou não acontecendo. Então, me parece, como contribuição, primeiro, eu acho extremamente oportuno, válido e importante a gente ter uma deliberação. Segundo, vamos dizer assim, que é um pouco que a intenção do Estado era rever a lei, e o Estado começou, anunciou, procurou instâncias em todo o Estado, bacias, entidades e coisas assim, e não apresentou o resumo desse trabalho, nenhuma proposta. Então, eu acho que nós temos, sim, eu teria que fazer uma proposta nesse sentido de que, de imediato, apresente os resultados do levantamento e o encaminhamento para a implementação ou alteração de itens que possam
viabilizar a implementação desse tipo de instrumento. Não sei, eu estou querendo, gente, e presidente Viviane, contribuir, tá? Vamos dizer assim, contribuir com o aprofundamento, a melhoria do foco disso, uma vez que o Estado já sentou em cima e, na troca do diretor da RH, aparentemente, não retomou, e eu acho que é oportuno que esse tema venha e que a gente consiga dizer isso de uma forma mais aprofundada. Quer dizer, tem que implantar, nem que seja com essa lei ou com o ajuste da lei. Não sei, me parece por aí. Obrigado. Tá ok, obrigada. Joel, por favor. Não querendo ser redundante, mas tentando contribuir com a observação do Silvio, né, o que importa é o artigo 2º, né, que determina quais vão ser os caminhos que o comitê vai adotar de agora em diante. E talvez, né, tentando de novo contribuir, seja importante o artigo 3º dizendo, ou se é de consenso de todos, que o Comitê Sinos vai tomar o caminho à frente, vai também ser protagonista para implementar aqui na sua região a cobrança pelo uso da água. O que a gente vai fazer? É importante esse documento, a gente está dizendo que reconhecendo que o Comitê Sinos é favorável, mas talvez seja importante dizer o que a gente vai fazer também a partir de agora. Vamos seguir um comitê, um trabalho, um estudo, né, por nossa conta do comitê, voltada à cobrança do uso da água. Vamos conversar com outros comitês de bacia para fazer uma grande mobilização, né, e pressionar, assim, o DRH para que efetivamente tome a frente, porque tudo que a gente está vendo é que se a gente não fizer isso, não vai ser feito nada. Talvez trilhar os caminhos do Comitê Gravataí, eu não sei, tentando também contribuir de maneira importante para esse tema, assim como o Silvio fez. Seria isso. Obrigada, Joel. Eu preciso pedir para vocês já irem, então, sugerindo a alteração no texto, porque nós gostaríamos de aprovar hoje, ou não aprovar, né, mas ter essa contemplação da plenária ainda hoje, porque é a última plenária do ano, né, e depois nós já estaremos numa situação que teremos um outro governo, outro diretor no DRH e tudo mais. Então, seria importante se a gente conseguisse fazer essa definição hoje. Então, a gente já tem que pensar e ir corrigindo para, então, fazer a aprovação ou não. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Boa tarde a todos. Me escutam? Sim. Na linha que o Joel comenta, ao final, daqui a pouco, um artigo 3º ou mesmo um complemento do 2º poderia ser, sim, e já vem sendo feito, na realidade, a articulação regional com os comitês ou articulação com os comitês da região hidrográfica do Guaíba. Isso já dá para detalhar um pouco, né? Porque a ideia é por região hidrográfica, isso inclusive consta acima nos considerandos. Quanto àquilo que o Silvio coloca, concordo, Silvio, mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Tem 2 detalhes no artigo 1º que eles diferem um pouco da passividade. Por quê? Ali ele reconhece, na realidade, como imprescindível. O que se está dizendo nesse artigo? Que se não houver a implementação do instrumento, não haverá garantias de recursos necessários. Então, a gente está indo um pouco além da mera passividade do aguardo do governo do Estado. E, principalmente, veja que consta ali, não se fala em efetivação da agência de região hidrográfica, mas se fala em efetivação do papel de agência. Este é o diferencial, porque o comitê, porque ele não pode ser executor, não é o comitê que faz a cobrança, ele apenas delibera sobre valores, quem vai pagar, harmoniza, enfim, mas ele está reconhecendo
a efetivação do papel, ou seja, criando um instrumento a mais para que qualquer eventual instituição em cujos estatutos e cuja legislação permita que seja feito, ela possa dar esse passo adiante, se assim entendê-lo. Ou seja, nós estamos dando um passo além também, e não necessariamente precisa ser o Estado, porque se a gente simplesmente diz queremos agência, daí a gente volta para aquela tautologia, não há agência porque não há cobrança, não há cobrança porque não há agência. Então, vejam ali, efetivação do papel de agência. Esse seria o diferencial do artigo 1º. Pode não ser adequado, mas, na realidade, é importante esse esclarecimento, né? Daqui a pouco existe uma redação melhor para isso, mas esse é o passo que se pretende dar. Essa, inclusive, já foi adiantado, será parte da fala acordada entre os comitês amanhã na primeira reunião do Fórum das Bacias, na Grampal. Rafael, tu pode só, antes de passarmos ao Silvio, repetir a questão do artigo 3º, seria a articulação dos comitês da Câmara Técnica do Guaíba. Isso, a ideia é mais ou menos efetiva, a gente precisa finalizar ou o texto. para o alcance ou visando viabilizar o preconizado no artigo 2º, alguma coisa assim, mas dá para amarrar. Vou pensando aqui, daí eu sugiro no chat. Tá, ok, ótimo. Silvio, por favor. Eu acho que o Rafael me convenceu sobre o artigo 1º, tá? Mas me parece, sim, que no artigo 3º, se for o caso 4º, a gente não escapa do Estado. Quer dizer, se o Estado não entrar junto, não se implementa, né? Então, eu acho que essa manifestação tem que solicitar que os organismos do governo, vamos dizer, né, busquem a imediata, se manifestem e façam um cronograma de implementação dos instrumentos ou coisa assim. Eu acho que, porque senão, nós manifestamos e nós não estamos cobrando de ninguém, nós tornamos público, nós vamos articular com outros comitês, mas não estamos dizendo, Estado, tu me responde. Eu acho que nós temos que dizer ao Estado, porque é por intermédio do Estado que junto com os comitês, né, óbvio, ou junto com os comitês de cada região hidrográfica, que a coisa pode ocorrer. Sem o Estado, ela não tem como ocorrer. Né? Se o Estado não se posiciona, ajudando ou dando um passo nessa direção, nada ocorre. Então, acho que tem que ter um encaminhamento ao CRH, à SEMA, ao governo, enfim, aos órgãos do recursismo, já que a SEMA é a instância máxima, né, o CRH, os conselhos, enfim, para alguma manifestação, porque senão é um documento que pode ser o mais forte possível e ele fica no meio do caminho, ninguém precisa sequer se manifestar, ele está lá, ele está registrado e não tem nenhum efeito, talvez, ou possa não ter. Obrigado. Obrigada, Silvio. Anderson, por favor. São 3 pontos, em verdade, né? O primeiro deles corresponde ao fato de que somente num país em que as leis são discutidas e elaboradas é que uma entidade se coloca na condição de estabelecer a cobrança de que a legislação seja cumprida, né? A resolução por si, ela já é uma redundância, né? Há uma legislação já instituída lá no longínquo ano de 94, que, entretanto, nenhum governo o implementou na sua totalidade, né? Isso passando pelas diferentes matrizes político-partidárias e ideológicas. O segundo elemento, ele corresponde ao fato de que o governo que se inicia em 2023, no estado do Rio Grande do Sul, nada mais é do que a continuidade de um governo já existente
e que, nesse momento, com a condição do vice-governador em assumir a titularidade após a renúncia do governador Eduardo Leite, a manutenção da mesma estrutura, algo que não se difere daquilo que será colocado no próximo período. E o terceiro item a ser debatido, na minha humilde opinião, e aí até como forma de dar continuidade a essa resolução, uma vez de que o comitê por si só ele não tem a capacidade de implementar a cobrança e tampouco instituir a agência, é de que, em havendo a aprovação dessa resolução, a diretoria do comitê ela possa estabelecer contato com os órgãos de controle externo, a fim de que se encontre formas legais e cabíveis de estabelecer que o Estado do Rio Grande do Sul coloque em prática a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que, de forma preponderante, né, como instrumento de gerenciamento de recursos hídricos, eu tenho como o fato a ser destacado não o propósito pecuniário, mas sim o objetivo de se estabelecer a racionalização quanto ao uso do recurso a partir da instituição da cobrança. Seriam esses 3 pontos a serem destacados e finalizo saudando a iniciativa da diretoria em estabelecer essa articulação com os demais comitês, a fim de que essa proposta seja debatida na plenária desta tarde. Obrigada, Anderson. E a ideia é esta mesma, é ter um instrumento aprovado pela plenária e podermos, né, no futuro, cobrarmos de forma mais efetiva através dos órgãos que podem fazer isso ao governo do Estado, né? Rafael, tu estás com a mão levantada? Quando eu tentei levantar, não apareceu, agora apareceu. Não, eu estava procurando aqui nesta mesma linha essas observações que o Anderson faz e o Silvio. Silvio, nós temos, por exemplo, o caso da agência Pardo, a AGEPardo, que ela não foi instituída via Estado. Então, é possível, sim, articulações outras. O comitê ele tem o dever, mas ele não tem o poder sequer de recomendar ao Estado como o Ministério Público faz, ou muito menos de determinar como o Judiciário faz. O que nós fizemos já foram ações no sentido de encaminhar a situação, mas não temos o poder de determinar que o Estado faça, ou seja, que cumpra-se a lei. Então, a gente está reconhecendo, talvez deixar isso mais explícito, reconhecendo outros caminhos possíveis que não apenas via Estado. Na prática, o que a gente quer fazer, usando um termo que a Viviane Nabinger gosta de utilizar, é colocar bode na sala. Ao comitê não pode sequer, nós não podemos ter ingerência sobre isso, de quem, isso é uma fala agora do Sérgio Cardoso, de quem fará este papel. Cabe a nós apenas cobrar e deliberar para que isso venha a ocorrer, e que os objetivos do plano sejam atingidos e viabilizados financeiramente, o instrumento previsto na lei é a cobrança. Então, nós não podemos sequer dizer quem fará. A gente está deixando claro já que o Estado não faz, está inviabilizando, só vai viabilizar se houver, então a gente está reconhecendo possíveis outros caminhos. Obrigada, Rafael. Joel, por favor. Eu não vou ser redundante de novo, mas estou indo no mesmo sentido. A gente tem que ter claro o objetivo desse documento, né? Como falou o Anderson, parece muito simples, a gente está cobrando para a lei seja cumprida, né? E depende do Estado para fazer isso, ou que a gente tem que dizer ali, ser bem claro, é que a gente está forçando ou vai tomar as atitudes que sejam necessárias para que essa lei seja implementada. Né? Não há o que mais esperar, não há o que ser complacente, o que aguardar, o que esperar que o Estado, como as pessoas que estão lá, não vão implementar isso aí, não querem, vai depender das pressões dos comitês e de todos os meios que ele tiver ao seu dispor para que
isso realmente saia do papel, né? E esse documento deve expressar um pouco essa nossa indignação, um pouco essa nossa atitude de agora a gente vai tomar as medidas necessárias, se articular com outro comitê para que isso realmente saia do papel e seja implementado. É esse o tom que eu acho que esse documento tem que estar, se bem que eu concordo com tudo que foi dito até agora e com a elaboração do próprio documento. Talvez, nesse artigo 3º, ou 4º, não sei, a gente tenha que ser bastante incisivo e claro que a gente não vai recuar nessa ideia, né? E espero que o Estado nos acompanhe em todas essas medidas que vão ser tomadas. Seria isso. Ok, obrigada. Então, vamos finalizar o texto. Por enquanto, o primeiro artigo está assim: a implementação do instrumento cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a efetivação do papel de agência de região hidrográfica são imprescindíveis para a garantia dos recursos necessários para a viabilização do plano Sinos, de forma a garantir a segurança hídrica na bacia hidrográfica. Alguma contribuição em relação a isso? Já foi debatido que, a princípio, isso parece mais um considerando, mas, ao mesmo tempo, é uma certa introdução ao que vai ser resolvido posteriormente. Rafael? Talvez poderia ser como jogar justamente como considerando, mas deixar ele por último, então, considerando que, bom, ele diz e não diz. Na realidade, a dúvida é como deixar esses dois itens. O que eu entendo pontos específicos é o imprescindível e a questão que ele reconhece a efetivação do papel de agência, a não ser que se separe, talvez poderia colocar assim, Viviane, reconhece que a implementação da cobrança, enfim, e a agência são imprescindíveis para a garantia, tá? E depois se cria um específico que talvez o comitê resolve que o papel de agência pode ser efetivado por outros entes que não apenas o Estado. Isso nós não estamos criando lei, isso já consta em lei, mas a gente reconhece, ou que o comitê ele reconhece iniciativas de outros agentes no sentido de desempenhar o papel de agência. Aí a gente está deixando isso claro, não sei. Gostaria de ouvir daqui a pouco a promotora Ximena a respeito disso, antes da gente seguir. Ela deu uma risada lá. É um caminho um pouco espinhoso, não sei. Eu faço cara feia aqui, o Rafael já me provoca, né? Boa tarde a todos. Na verdade, eu só achei que isso que tu está sugerindo agora, Rafael, não foi discutido. Então, eu acho que talvez a plenária não tenha condições de dizer se reconhece outras, né? É um conhecimento que tu trouxeste lá do Pardo, mas não acredito que toda a plenária tenha condições de colocar isso numa deliberação, né? Foi só isso, por isso a minha cara feia. O objetivo, se me permitem novamente, promotora, se a gente for olhar o histórico, e o Silvio ele nos trouxe bem, sempre se empatou o quê? Em questões que sequer são deveriam ser discricionárias do poder público. Por quê? Porque a lei diz que deve ser criada, então, em tese, é um ato vinculado. Só que discricionariamente, ou seja, políticas de governo foram colocadas acima de política de Estado e sempre se postergou, se omitiu a criação da agência de bacia. Ponto. Então, o objetivo disso foi deixar claro que não é apenas o Estado que pode ser o responsável, deve ser o responsável, mas não pode, não é o único que pode. Entendem a diferença? Então, eu citei o Pardo, que é o mais perto aqui, mas há agências de bacia que funcionam que não foram instituídas pelo Estado. E elas não são, do ponto de vista legal, não há problema quanto a isso. Então,
Essa discussão surgiu, acho que isso é importante, numa reunião que houve dos presidentes dos 3 comitês, onde se disse, bom, qual é o passo que nós temos que dar adiante? Nós não temos estrutura hoje para que nós criemos uma agência de bacia, mas já existe estrutura posta que pode desempenhar tal função. Então, qual seria o aceno que os comitês poderiam dar no sentido de contribuir? Olha, se vocês de fato podem fazer isso, têm interesse, de parte dos comitês nós estamos acenando com essa possibilidade, porque os comitês nós não podemos nos omitir ao fato de que, só para concluir, há uma frase que diz o quê? Se há um coletivo de... Silvio, o teu microfone está ligado. Silvio, teu microfone está ligado. Então, há uma frase que diz, se tu tem 10 numa sala e um está se omitindo a alguma coisa e os outros 10 não chamam a atenção, os 10 estão todos estão se omitindo. Então, na realidade, os comitês, eles querem dizer além, bom, então, já que o Estado não faz o seu papel, a gente está reconhecendo que outros caminhos são possíveis. Mais ou menos nesse sentido. Por isso, então, fica também a título de informação para os demais membros que existem caminhos outros que não apenas pelo Estado. Não são os comitês que vão decidir, mas a gente está sinalizando que se houver decisão nesse sentido por outros caminhos, podemos ajudar nessa construção. Pessoal, voltando ao texto aqui, precisamos finalizar para batermos o martelo ou não. Mais alguém considera que essa primeira parte, após o resolve ali a deliberação, precisa sair daqui? Eu entendo ela como uma espécie de uma introdução para o restante, mas haveria possibilidade de colocarmos como considerando, né? Considerando que a implementação do instrumento cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a efetivação do papel de agência de região hidrográfica são imprescindíveis para a garantia dos recursos necessários para a viabilização do Plano Sinos, de forma a garantir a segurança hídrica na bacia hidrográfica. Fica adequado se nós colocarmos para cima e usarmos isso como mais um considerando. E aí sim entramos nos itens direto. Tá ok? Vamos fazer essa alteração? Viviane, presidente, então, eu coloquei uma sugestão de considerando que de amarra no chat. O Samuel resgata ali depois. Então, depois de todos os considerando, o primeiro Samuel busca lá a sugestão do Rafael, por favor, Samuel, e a gente finaliza o texto. Poderem para cá, todos apreciarem, entendeu? Presidente, se ele virar considerando, a gente tem que mudar as citações nele ali nos outros artigos. Isso, tem que revisar o texto agora. O Samuel está buscando ali o que tu enviaste, e enquanto isso, quem pediu a palavra? Ana Juliana? Acho que ela baixou a mão. Acho. Sim, aí agora precisamos corrigir, né?
Pessoal, alguém está com o microfone aberto. A Kelly está tentando descobrir quem é para fechar, mas, por favor, feche o microfone. Então, pessoal, aí o primeiro artigo tem que ser readequado, né? A busca da viabilização da cobrança e da agência. Colei uma sugestão no chat também para o artigo 1º. Enviei uma outra sugestão de parágrafo único pós-artigo 2º. Acho que a sugestão do Rafael pode ser um artigo. Esse vai ficar conhecido como artigo bode na sala.
do Da Camino também. Se permitem me escrever, é que esse artigo 1º, quando junta os dois artigos, o que ocorre? O artigo 20, ele trata das funções da agência. Já o artigo 40, ele trata de condicionantes ou de determinantes para a cobrança. Daí, daqui a pouco, juntar os dois aqui fica meio estranho, porque um dá possibilidades, outro dá obrigatoriedade. Essa questão aqui, de acordo com o previsto, isso não seria um considerandos também? Na realidade, eles já estão, né? O artigo 20 já é citado, somente o 40 não foi citado. Acontece que nós estamos fazendo uma coisa que era para ser feita na CPA e estamos discutindo e fazendo na plenária, o que é muito difícil de quem está assistindo a plenária decidir e ajudar a fazer. Isso aí não era trabalho para a plenária, era trabalho para a CPA. Mas, como estamos no final do ano, o fazemos agora vai ficar só para março ou para abril. Então, é isso. Na linha do que o Marco coloca, aqui contribuindo a Viviane como membro da CPA, a Viviane, esse ponto a gente acabou trazendo em função da urgência, da importância de se aprovar isso ainda este ano, para que a gente consiga seguir par e passo com essa própria criação do fórum, junto à Grampal, enfim. Então, a gente pede a compreensão dos senhores por não ter conseguido concluir. E, óbvio, mesmo que houvesse concluído, a plenária, ela tem autonomia, ela poderia dizer, não concordamos com nada, vamos reescrever do zero. Mas a minha sugestão é que a gente foque na questão do que se resolve, e essa menção de previsão dos artigos, como, por exemplo, 20, 40, daqui a pouco a gente, na hora de fechar a redação, vê se cabe aí ou se cabe lá nos considerandos. O 20 já foi citado, faltaria juntar o artigo 40 nos considerandos. Daí se poderia retirar aqui. E aí se teria 3 aspectos deliberados, ou seja, a resolução seria o quê? O reconhecimento de que sem cobrança e sem alguém que faça o papel inviabiliza o comitê, que o comitê vai buscar ação articulada com os outros comitês para isso, e que ele reconhece outros potenciais atores que não apenas o Estado para realizar essa função. Esse seria o que a plenária delibera mesmo, é isso. O restante são considerandos técnicos e legais que nós não vamos criar nenhum, né? A gente só está bebendo no que a Lei Estadual 10.350 nos traz. Eu entendi tudo isso. Só achei que nós deveríamos deixar as firulas, os detalhes muito específicos da lei para quando nós tivermos, de fato, que fazer a criação da agência. Nós não precisamos fazer tudo agora. Agora nós temos que procurar fazer com que o Estado nos aceite ou resolva isso. E também poderíamos dizer, se vocês não resolvem, vocês consigam os recursos para que as bacias possam fazer o seu trabalho. Nunca falamos isso, né? Sempre tivemos problemas com o Estado em relação às bacias. Acho que, a despeito do aprimoramento do texto e das exatas palavras, ele está de bom tamanho, diz exatamente o que a gente está pretendendo,
né? Qual é o caminho que vai ser trilhado pelo comitê, principalmente no artigo 2º e no parágrafo único, né? E está tudo bem claro, né? Que a gente vai dar consequências aí, é um caminho que o comitê não tem volta, né? Acho que o primeiro documento está de bom tamanho. Deus te ouça. Também penso isso, mas a gente sempre fica com o pé atrás com referência ao Estado, infelizmente. Kelly, a Ana Juliana fez um comentário ali que eu acho que vai na mesma linha, de puxar os artigos 20 e 40 para os considerandos. Teu microfone está desligado, Kelly. A gente está te vendo mexer a boca e não te ouve. Olá, posso falar? Olá, me escutam? Assim, ó, a Lei 10.350, no artigo 20, estabelece que as agências deverão subsidiar os comitês na fixação de valores de cobrança pelo uso da água. E o artigo 40 fala o quê? O artigo 40 dá as diretrizes para a implantação da cobrança do uso da água, que daí seria o desenvolvimento de um programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, social e proteção da água, a implantação de um sistema de informações com cadastro de usuários e a implantação do sistema integrado de outorga do uso da água. Então, eu acho, por isso, eu fiz aquele comentário de que seria interessante incluir os artigos, o 20 já tinha sido até mencionado, mas o 40 também como fundamentação na questão do artigo 1º. É isso. Aí sugiro, ao invés de fazer um texto longo, que diga, de acordo com a lei tal, artigo tal.
Federal, estadual, municipal. Foi essa a sugestão. Muito bem feita. Olha, gente, eu li e reli o texto aqui, concordo plenamente com o que está escrito, né? Alguma mudança na fundamentação, nos considerandos, ou qualquer aprimoramento do texto ali, né? Pode ser feito posteriori. Acho que os artigos estão expressos ali e acho que a gente poderia dar os encaminhamentos. Eu não sei se o pessoal concorda comigo que o principal e o objetivo e os artigos já estão claramente redigidos. Talvez a gente possa, com base nisso, já poder dar um encaminhamento. Só vou pedir para a coordenação dos trabalhos se manifeste, porque caso contrário, esse é um dos problemas dessas reuniões, né? Nesse formato. Parece que estamos todos aqui aguardando, mas não está tendo algum problema de conexão. Só para nos informar em que estágio se encontra. Kelly, Viviane. Fechar teu microfone, Kelly. Tá Eu acho que a microfone da presidente nem tela. está. Eu acho que ela nem está na reunião, não estou enxergando ela aqui na lista. Estou vendo ela ali, mas... Ah, é? Eu não vejo ela. Ah, lá no fundo. Pessoal, nos ouvem agora? Sim, estamos ouvindo. Eu estava falando aqui e vocês não estavam nos ouvindo aqui. Cada dia aprendemos um pouquinho mais aqui desse aplicativo da Unicinos. Bem, pessoal, depois da manifestação do Joel, então eu estava dizendo à plenária, né, que então finalizamos, né, o texto aqui, finalizamos agora aqui na plenária, né, esse texto da resolução, apresentamos todos os considerandos e eu abro a plenária para manifestação, se há alguma manifestação contrária à aprovação dessa deliberação.
Agora vocês me ouviram, né? Porque antes eu esperei, não ouvi, eu já estava até finalizando. Então tá. Então não havendo, né? Não havendo nenhuma manifestação contrária, então consideramos aprovada a deliberação. Iremos finalizá-la, a questão ali da edição do texto, mandaremos para todos vocês por e-mail. Diante da manifestação da Juliana, do Revitalização, de que teremos reunião do CRH na próxima semana, então vamos já apresentar ao CRH, né, informar sobre o assunto, e vamos enviar, tentar enviar ali, né, Kelly, antes da reunião, que talvez possa ser pauta dessa última reunião do CRH deste ano. Então, agradeço a todos e todas, principalmente pela participação, pelo auxílio aí. Agradeço muito a CPA também, né? Diversas pessoas contribuíram, alguns, inclusive, que não participam da plenária, né? Mas que são participantes da CPA. E, principalmente, todos da plenária que até agora aí aguardaram, né, Marco, nessa situação de ficar editando e reeditando. Mas foi muito importante a participação da plenária hoje. Eu acho que nós demos um passo muito importante para seguirmos, né, utilizando esses instrumentos que precisam ser implementados para o sistema de recursos hídricos. Acho que para a gestão dos recursos hídricos será um passo bem grande dado hoje, embora não pareça, né, parece algo tão simples. E a gente vem contatando outros comitês para que em seus comitês façam ou uma deliberação ou alguma manifestação no mesmo sentido, e acreditamos aí que teremos surpresas nos próximos anos. O Anderson tinha falado em relação ao governo do estado, né, que permanece o mesmo, mas nós temos uma situação diferente, que é o governo federal, né, então pode ser que a gente tenha aí um avanço em várias questões, e é também importante acreditar que os mesmos terão outros pensamentos, né, e tentarão fazer de outra forma, já que, como foi nos últimos anos, foi bem complicado para os recursos hídricos. Essa questão de não ter as reuniões é um exemplo, né, que nós não podemos estar numa situação de escassez como nós estamos agora. O Gravataí, principalmente, passando por uma situação já bem complicada. Aqui no Rio dos Sinos nós não estamos numa situação tão complicada, mas já estamos sentindo, né, as questões da crise hídrica. Então a gente precisa manter e dar um passo a mais e ampliar a participação da gestão dos recursos hídricos do Estado e dos comitês. Eu acho que com isso a gente encerra a plenária, né? Era o último informe. Deixo aberto de novo se alguém tem algum assunto geral, porque no início da reunião não houve nenhuma inscrição. E antes já passo a palavra ao Joel, que está com a mão levantada, por favor. Rapidinho, é só para dar os parabéns à condução e à coordenação do comitê, e todo mundo está de parabéns. Estou bastante satisfeito com esse documento. Espero que esse seja o primeiro de muitas ações a ser tomada, e que a gente não deve esmorecer, que a gente vai conseguir implementar essa política, que é importantíssima para o comitê e para toda a bacia. Parabéns. Obrigada. Desejo um Feliz Natal a todos e um bom ano de 2023. Será ótimo para nós e para todos. Muito obrigado. Obrigada, então. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês também. E encerramos aqui, então, Obrigado. A nossa plenária. Agradeço muito a todos. Tchau. Feliz Natal, boas festas. Obrigado. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo para todo mundo. Tchau. Bom Natal e Feliz Ano Novo. Obrigado.